sobre toda a carne, sobre aqueles que buscassem. Mas havia um certo receio, porque eles ainda não haviam sido alcançados pelo Espírito Santo de Deus, ensinados pelo Espírito Santo de Deus. Só que eles se mantiveram fiéis. E eles ficaram em Jerusalém obedecendo a ordem que Jesus havia mandado. E é interessante, logo no comecinho que nós lemos aqui de Atos capítulo 1, que fala que eles permaneceram em Jerusalém. Eles não desobedeceram, porque eles poderiam muito bem ter saído, ido para outros lugares, ou de repente, vamos fazer aquilo que o Senhor Jesus nos ensinou, nós já aprendemos com o mestre, já sabemos o que fazer, como fazer, então vamos simplesmente sair e fazer o que o mestre fazia. Não, eles obedeceram. O mestre falou para ficar em Jerusalém, então nós vamos ficar em Jerusalém. Vocês já vão entender onde eu quero chegar. Então eles ficaram reunidos em Jerusalém. Só que naquela reunião havia um propósito, e está lá no versículo 13, que nós lemos aqui no versículo 13 de Atos, versículo 14. Todos estes perseveravam unanimemente em orações, súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Ficar em Jerusalém não era simplesmente ficar sentado em quatro paredes enquanto esperavam o Espírito Santo vir sobre eles, não. Ficar em Jerusalém era ter a certeza e a convicção de que eles iriam buscar a face do Senhor e que ali naquela reunião o Espírito Santo iria visitá-los, porque eles estavam fazendo por onde? Eles estavam buscando aquela comunhão, aquela intimidade com o Senhor. E por isso o Espírito Santo de Deus iria alcançá-los, iria visitá-los. E aí eu quero fazer uma pergunta para você. Qual é o verdadeiro sentido do culto a Deus? Por que nós cultuamos a Deus? Por que você vem à igreja? Por que você serve a Deus? Qual é o objetivo disso? Por que você faz isso? O objetivo justamente é o serviço que nós prestamos a Deus. É a obediência que nós fazemos a Deus através do serviço. Porque o culto a Deus, ele é feito por causa do amor que nós temos por Deus. E o amor gera o serviço. E o serviço gera o id. Justamente pelo serviço, pela obediência, o propósito de servir, que nós vamos, que nós saímos. Só que existe um propósito disso. Existe um começo disso tudo. Eles ficaram reunidos ali até serem visitados pelo Espírito Santo de Deus. E nós vamos entender como que eles ficaram em quatro paredes e como que essa adoração teve esse propósito. O primeiro é: o estilo de vida que nós levamos representa a nossa primeira pregação. Em João capítulo 11, no versículo 15, mais precisamente, Jesus, quando fala para os seus discípulos a respeito de Lázaro, naquele episódio Jesus havia sido comunicado que Lázaro estava muito doente. E Jesus, por ser amigo de Lázaro, por ser amigo de Marta, de Maria, ele poderia muito bem naquele momento ter ido correndo, curar o seu amigo que estava doente. Ele poderia muito bem naquele momento sair, largar tudo que estava fazendo e trazer cura para aquele seu amigo. Mas Jesus ficou mais um pouquinho onde ele estava. Havia um propósito. Ele virou para os seus discípulos no versículo 4 de João capítulo 11 e falou: essa enfermidade de Lázaro não é para a morte, mas é para que o nome do meu Pai seja glorificado. E aí eles ficaram e permaneceram em obediência. Só que passado mais um tempo, Jesus de repente vira para eles e fala assim: olha, Lázaro dorme, versículo 11. E aí eles não entenderam. Lázaro dorme? Falaram entre si. Se dorme, é porque está bem, né? Está dormindo, está descansando. De repente tomou um remedinho, está repousando agora, vai ficar tudo bem. Só que Jesus estava se referindo à morte de Lázaro. Não a que ele estava dormindo para descansar, tirar uma soneca. Lázaro já havia morrido. Então, como eles não entenderam o linguajar de Jesus, ele teve que ser mais claro. E falou: Lázaro morreu, mas agora nós vamos até ele, porque o nome do Senhor vai ser glorificado. E aí, o versículo 15 é o versículo que nos traz a maior ênfase do propósito de Jesus na vida daqueles discípulos. Porque Jesus vira para eles e fala assim: eu estou muito feliz, porque aconteceu de Lázaro morrer e eu não estava presente. E sabe por que eu estou feliz? Que aconteceu isso e eu não estava presente? Por amor a vocês. Para que vocês aprendessem que
Vocês estavam aqui comigo, comendo comigo, andando comigo o tempo todo, repousando comigo, mas vocês não entendiam o meu linguajar. Vocês não compreendem ainda, não entendem, vocês ainda não creem o suficiente. Era um aprendizado, era uma escola que eles precisavam passar, queridos, para que quando Jesus fosse ressurreto, fosse aos céus, eles soubessem como eles iriam lidar quando Jesus não estivesse mais aqui nessa terra, em corpo presente. Eles tinham que aprender o que fazer para quando Jesus fosse assunto aos céus. E era um aprendizado, era a forma como Jesus estava ensinando aqueles homens. Em Lucas, capítulo 6, versículo 40, Jesus enfatiza isso falando que o discípulo aprende com o mestre. Ele não é maior do que o mestre, mas ele aprende com o mestre. O bom discípulo, ele olha as obras do mestre e ele executa em obediência. E como nós podemos dizer que nós somos discípulos de Cristo, que nós somos cristãos, verdadeiramente, ter essa honra desde dizer, abrir nossos lábios e declarar, eu sou um cristão, se as nossas atitudes não se assemelharem às de Cristo, se verdadeiramente o Mestre não estiver estampado nas nossas vidas, se as pessoas lá de fora não olharem e não contemplarem Cristo em nós, as pessoas precisam olhar para nós e ver em nós o exemplo de Cristo. E elas buscam ver isso em nós. Por isso que a primeira pregação, ela começa em nós mesmos. Antes de ir, eles tiveram que ficar. E ficar para quê? Ficar para ter intimidade com Deus. Ficar para ser aperfeiçoado. Ficar para ser cheio do Espírito Santo. Ficar para ver essa ligação direta, completa com o Espírito Santo de Deus. Eles haviam aprendido, mas eles não haviam exercitado ainda aquela comunhão, a intimidade perfeita, a ligação direta que Jesus tinha. Eles ainda não haviam experimentado isso. Eles estavam apenas vendo de Jesus e recebendo de Jesus, direto. Mas aquela experiência direta de ouvir aqui dentro, eles ainda não haviam experimentado. E era necessário que eles experimentassem primeiro, para depois sair e proclamar lá fora. A palavra testemunha no grego significa mártis. Essa palavra é familiar para vocês? Mártis. Já ouviram falar essa palavra em algum momento na vida de vocês? Testemunha significa mártis. Por essa palavrinha aqui grega surgiu o termo mártir. E agora eu quero dizer para você o que é testemunha. Porque a gente diz assim, ser-me-eis minhas testemunhas, não só em Jerusalém, como na Judéia, como nos confins da terra. O que é ser testemunha? Quando você vai num tribunal e o juiz te convida para você ser uma testemunha de alguém, o que você faz como testemunha dessa pessoa? Você conta aquilo que você viveu, aquilo que você presenciou, aquilo que você viu, aquilo que você ouviu em relação a um fato. Isso é ser testemunha num tribunal. E testemunha de Cristo? O que é ser testemunha de Cristo? É falar daquilo que você tem visto, daquilo que você tem vivido, daquilo que você tem ouvido. É falar da sua experiência pessoal. Como que você pode dizer que é testemunha se você não viveu? Como que você pode dizer que testemunha é Cristo se não tem a experiência direta, a ligação direta com Cristo? Não tem como testemunhar se você não viu. É testemunha falsa. Você não presenciou, não tem a experiência. Aqueles homens e mulheres que deram suas vidas, que se entregaram como mártires, aí sim fazendo jus à palavra mártires, testemunha. Esses homens verdadeiramente foram testemunhas, porque eles viveram experiências diretas. Em Hebreus diz que nós ainda não vivemos ainda o sangue, ainda não derramamos sangue pelo Evangelho. Mas há países, há lugares em que esse sangue está sendo derramado nesse momento. Meu Deus. E você e eu, será que nós daríamos a nossa vida por um país ou um povo que ainda não foi alcançado? Será que eu e você daríamos a nossa vida por esse povo que não foi alcançado? Será que eu e você assumiríamos esse compromisso com Deus de falar, eu sou testemunha, eu vou lá contar da minha experiência, daquilo que eu tenho visto e ouvido? Só que, como eu falei, a testemunha precisa contar daquilo que ela viveu, daquilo que ela viu, daquilo que ela ouviu. Logo que aconteceu o Pentecostes, que eles foram cheios do Espírito Santo,
Pedro se levantou e ele discursou. Ele começou a testemunhar de Cristo. E no seu discurso, com intrepidez e com coragem, com ousadia, ele virou para aqueles homens e falou: homens galileus. E ele começou com autoridade dos altos céus e falou: esse Jesus que vocês crucificaram é o mesmo ressurreto que está à destra de Deus. E ele evangelizou aqueles homens de forma que 3.000 homens, 3.000 almas foram salvas por Deus. 3.000, quase 3.000 foram salvas por Deus. E naquele momento, a igreja primitiva começava. Em Atos capítulo 2, versículo 42, diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades, fazendas, repartiam com todos segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unanimemente, todos os dias no templo, partindo o pão em casa, comiam juntos, com alegria, singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Queridos, a fórmula está aqui, nesse texto que nós acabamos de ler. Eu falava que o estilo de vida, que a primeira pregação, ela começa dentro de nós mesmos, do nosso estilo de vida, na forma como nós vivemos, na forma como nós nos apresentamos a Deus, a forma como nós vivemos perante Deus. Como esses homens e mulheres viviam naquele tempo. Eles não só se renderam aos pés do Senhor, eles não só se humilharam aos pés do Senhor e aceitaram o Evangelho de Cristo nas suas vidas, como eles viveram na prática, perseveravam na comunhão e no partir do pão. Em cada alma havia temor, era compromisso, era comprometimento. Todos que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Eles estavam juntos e perseveravam unanimemente todos os dias, partindo pão, caindo na graça do povo, porque eles louvavam a Deus. E todos os dias, vivendo dessa forma, o Senhor que ia acrescentando os que iam ser salvos. Não eram eles que iam fazendo de tudo. Nós vamos fazer uma estratégia e aí nós vamos conseguir almas e isso e aquilo, a estratégia humana é isso e aquilo. Não, que nós não devemos ter estratégias na igreja para cativar aqueles que estão lá fora. Não é isso. A questão é que quando vira tudo uma estratégia e nós esquecemos a adoração, que é a essência, que é o que realmente precisa prevalecer na igreja, aí nós deixamos de ser a igreja primitiva para ser uma igreja pós-moderna, uma igreja que não liga, que ignora a comunhão, o relacionamento com Deus. E não é isso que o Senhor requer de nós. O Senhor requer de nós que essa pregação comece aqui dentro. Que nós estejamos preparados, com intimidade, com comunhão, com compromisso, para que aí sim nós tenhamos o que levar para as almas lá fora. Aí sim nós sejamos cheios do Espírito Santo para levar para as almas que estão lá fora. O Senhor Jesus Cristo nos desafiou a isso. Vivam uma vida com compromisso, uma vida com humildade, uma vida verdadeiramente de busca do Espírito Santo. Fiquem em Jerusalém, vocês vão ser cheios, vão ser ensinados, vão ser capacitados, revestidos desse poder, para vocês com autoridade serem minhas testemunhas e poderem falar daquilo que vocês estão vendo e ouvindo, estão vivenciando, tendo experiências comigo. Quando o apóstolo Pedro foi preso, juntamente com João, havia sido feita a cura de um coxo de nascença que estava lá na porta do Formosa. E ele foi preso. E quando aquele sumo sacerdote confrontou a ele, falou assim: para de falar, para de pregar no nome desse homem. Ele virou para aquele sumo sacerdote e falou exatamente essas palavras: eu não posso deixar de falar daquilo que eu tenho visto e ouvido. O que você tem visto e ouvido? O que você na sua casa, na sua intimidade tem visto e ouvido? Será que o que você tem visto e ouvido na sua casa, na sua intimidade, tem agradado a Deus? Será que o que você tem visto e ouvido lá onde ninguém está te vendo,
na sua intimidade, ali no seu quarto, verdadeiramente tem agradado o Espírito Santo de Deus? Será que você tem ficado em Jerusalém mesmo? Ou esse Jerusalém que você está ficando não é o Jerusalém que Jesus mandou você ficar? Esse Jerusalém é outro Jerusalém. Não é o que Jesus mandou você fazer. Porque se ficar em Jerusalém era para ficar perseverando na oração, em busca do Espírito Santo, para que aí o Senhor fosse manifestado. Esse é o ficar correto. Então é para dentro e para fora. Começa dentro da igreja. Jesus em Lucas 6, ele fala a respeito de pessoas que invertiam essas prioridades. Justamente porque eles queriam fazer justamente aquilo que estava no seu bem dizer, aquilo que estava na sua vida, no seu comprometimento com o humano, e não comprometimento com o espiritual. Eles queriam fazer aquilo que estava na telha, como diz assim, em português claro, e não aquilo que era verdadeiramente de Deus. Eles achavam que estavam fazendo certo, mas em Lucas 6 o Senhor virou para eles e falou assim: vocês são guias cegos, porque vocês pensam que estão me agradando, mas na verdade, de fato, vocês não estão agradando coisa nenhuma. Porque vocês estão guiando os homens, para caminhos que não são meus. Estão conduzindo por caminhos que não são orientados por mim, não são conduzidos por mim. E não é isso que eu quero. E quem são esses homens? Eram os fariseus na época de Jesus. O que eles faziam de fato, na verdade? O que os fariseus faziam? Eles eram, na verdade, pessoas que faziam a tradução, a interpretação da lei. Então, na verdade, eles eram pessoas instruídas para o bem do povo. Eles tinham que pegar a lei, que era a palavra de Deus, interpretar e ensinar o povo. Era algo que era útil para o povo. Só que sabe o que eles faziam? Eles acrescentavam coisas da tradição deles. Não, eu interpreto dessa forma, eu acredito dessa forma, então é essa forma que vale. E toda vez que alguma coisa confrontava com a forma como eles pensavam, como eles imaginavam que fosse a tradição deles, eles simplesmente riscavam do mato, ignoravam e consideravam somente aquilo que eles acreditavam. A ponto que em Mateus capítulo 15, olha o que Jesus disse para esses homens. Mateus 15, versículo 2: porque transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos, pois não lavam as mãos quando comem pão? Ele, porém, respondendo, disse-lhes: por que transgredis vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Porque Deus ordenou, dizendo: honra teu pai e a tua mãe. Quem maldizer ao pai ou à mãe, que morra de morte. Mas vós dizeis: qualquer que disser ao pai ou à mãe, é oferta ao Senhor, que poderias aproveitar de mim, e esse não precisa honrar nem ao seu pai e à sua mãe, e assim invalidais pela vossa tradição o mandamento de Deus. Hipócritas, bem profetizou Isaías o vosso respeito, dizendo: esse povo me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Em vão me adoram, ensinando ao povo que são preceitos de homens. Vir à igreja não é sinônimo de adoração a Deus, não é sinônimo de culto a Deus. Dizer que serve a Deus, dizer que é um cristão, não é sinônimo de culto a Deus, não é sinônimo de oferta a Deus, não é sacrifício a Deus. Não é isso que o Senhor espera de nós. O que o Senhor espera de nós? Uma vida em santidade, em compromisso, buscando a Deus em todo o tempo, buscando ao Senhor, buscando santificação, buscando a lei do Senhor, aprendendo com o Senhor. O Senhor Jesus, quando foi morto, quando foi crucificado pelos nossos pecados, Ele simplesmente olhou para a humanidade e falou assim: vocês estão errados, vocês estão errantes, fazendo tudo aquilo que me desagrada. Mas eu, por amor, eu vou a eles. Por amor eu vou acolhê-los. Por amor eu vou resgatá-los. Por amor eu vou atraí-los para mim. Porque eu os amo. Porque eu quero resgatar. Porque eu quero reconciliar esse povo comigo. E o Senhor Jesus teve todos os motivos do mundo para abandonar a sua missão, para desistir da sua missão. Inclusive, em Lucas 22, quando ele estava lá orando e pediu para os seus discípulos vigiarem naquele momento, eles não puderam vigiar, eles não puderam orar com o Mestre. Era um momento em que ele precisava, era um momento em que ele precisava de amigos que estivessem ali orando juntamente com ele. Mas aqueles homens não puderam vigiar, não puderam orar, não puderam estar junto com o Senhor Jesus.
E o Senhor Jesus orou e sofreu e falou ao Pai: Senhor, Deus, se for possível, passa de mim esse cálice. Mas sobretudo, que seja feita somente a tua vontade. E ele cumpriu. E ele foi até o fim. E ele cumpriu a sua missão. E naquele momento em que ele foi crucificado, ele declarou em suas palavras: está consumado. Naquele momento